interceder por pessoas da nossa igreja, ligadas à nossa igreja, que estão necessitadas nessa oração, nós com eles. Eu peço que você também interceda conosco e para o aprendizado da palavra do Senhor nesse estudo de hoje. Vamos ficar de pé, nós que estamos aqui, e Ronaldo vai nos conduzir em oração, por favor, irmão. Ó Senhor, poderoso Pai, primeiramente queremos agradecer aqui pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nas quarta-feira para aprender mais da sua palavra, Senhor. Amém. Também faço um pedido de oração para os irmãos, para irmãos nossos da nossa igreja e que não são da nossa igreja, mas estão precisando muito da tua bênção, ó Pai, da tua bênção, da tua proteção, tá? São essas pessoas: a Daniela Oldra, o Cláudio, a Lúcia, a Paulinha, Josué, todos os irmãos, todos irmãos tementes a Ti, Senhor, precisam muito da Tua bênção. Cuida de cada um deles, ó Pai, aqueles que estão em tratamento, que estão se recuperando, e que seja feita a Tua vontade sempre. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em irmãos nessa casa santa e abençoada. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, nós vamos continuar o nosso estudo, sempre lembrando que nesse ano, de maneira bem maciça, a gente tem um tema só: busque a paz. E dentro desse tema, os irmãos têm acompanhado, quem está na internet, quem vem presencialmente aqui. A gente deseja que mais pessoas venham presencialmente, afinal, o governo do estado já oficialmente liberou 100% do uso do espaço, desde que álcool em gel e máscara possam ser utilizados. Então, nós não temos, igualzinho o comércio, jogo de futebol e qualquer outro lugar, graças a Deus, podem usar 100% da capacidade, nós também. Isso é uma grande bênção. Quanto nós esperamos por isso. Que bênção podermos dar essa notícia. Nós temos subdividido o tema principal, Busque a Paz, em estudos menores dentro desse tema maior. E nós, quarta passada, nós começamos com quando outros nos insultam. Aliás, é importantíssimo verificarmos isso, porque isso é real. E o que a gente já viu, né? Nós vimos que o cuidado mútuo na igreja é a vontade expressa de Deus. Então, aconselhar, encorajar e exortar, toda a Escritura, pelo menos esses textos que já vimos na quarta passada, todos esses textos deixam claro isso. Aliás, uma das importâncias de por que existe igreja, por que não dá para ser crente sozinho, é exatamente porque precisamos uns dos outros para cumprir pelo menos essas três coisas: nos aconselharmos, que envolve o encorajamento, a exortação, a correção, e esses textos que vimos nos fala disso. Por conta disso, sabemos que é invariável, mesmo no relacionamento entre crentes de uma mesma igreja, nós sofrermos o quê? Insultos. Então, você vai ser insultado em algum momento. Algum irmão vai falar uma palavra mais dura, vai ofender você. Ou você vai fazer isso. Então, infelizmente, a gente viu que isso é real. Quando outros nos insultam, nós precisamos lembrar que Jesus entende isso. De Cristo é que você fique calado, mudo, não reaja, não faça nada. Muito pelo contrário. O que Pedro coloca é que Jesus tomou atitudes, mas nós devemos sermos guiados pelas mesmas atitudes que o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus fez. 1 Pedro 2, verso 23. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número. O Senhor vai coordenar como deve ser a minha reação. Eu devo obedecer ao que o Senhor já expressou para mim, como eu devo reagir? Eu volto para a Bíblia. Em relação a considerar a situação da pessoa, nós podemos evitar uma resposta precipitada e inútil, segurando a nossa língua,
avaliando a situação da pessoa, tentando compreender assim, ó, enquanto esperamos, oramos por sabedoria e consideramos a situação. Rapidinho, só para lembrar, Provérbios 15, 28, que também já estudamos na quarta passada, 15, 28. Olha lá, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O que o texto está mandando aqui? Um acréscimo que não foi falado na quarta passada. O coração do justo medita. Meditar aqui no texto significa realmente pensar, avaliar, considerar a situação como um todo, antes de falar. É isso mesmo. Para nós crentes, e aí a gente precisa confessar o nosso pecado, se você já usou essa desculpa, como infelizmente eu também já usei. Por isso que a gente está aprendendo a palavra. A desculpa é, para nós crentes, o sangue me subiu, né? Me deu aqueles 5 minutos, ou então não, eu tenho esse temperamento e eu tenho que responder. Não adianta tampar o sol com a peneira, isso é pecado. Está errado. Já errei, infelizmente os irmãos já erraram. Vamos nos arrepender e aprendermos pela ação do Espírito Santo. Sim, você vai ser injuriado, vão falar mal de você, na lata, ali, na sua frente até. O coração do justo medita. É legal a palavra coração, né? Ele não fala de boca. Jesus já tinha nos ensinado que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração, como crentes, está cheio da palavra, você não vai falar bobagem. A gente só fala bobagem quando o nosso coração está vazio. Essa é a triste verdade. Crentes que amam a Jesus com o coração sem Bíblia dentro. É terrível, mas pode acontecer. Bom, então se isso é possível, eu devo preencher a minha alma, meu íntimo, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Ok, o coração do justo, que está cheio da palavra, vai pensar antes, considerar, ver a situação como um todo, para então poder responder. O contraste aí é nítido. E a boca do perverso? Não tem jeito, é tanta maldade que transborda, é uma quantidade enorme de coisas que destroem os outros. Ok? Muito bem. Então, e o Tiago 1,5, que fala de pedir sabedoria. Quem tem necessidade de sabedoria a Deus, peça. Porque Deus não vai colocar obstáculo, e nada lhes impropera, é a palavra na tradução da RAI de Tiago 1,5, olha lá. Ele liberalmente vai dar. E o que é pedir sabedoria? É orar, Senhor. Você vai se sentir ofendido, isso não é o problema, te insultaram, você vai ficar mal, não é isso. A questão não é o que você sente, a questão é como você reage. Crentes reagem diferente. E quanto mais aprendemos a palavra, mais vamos acertar nessa reação. O propósito maravilhoso de Deus em nos converter é nos ensinar isso dessa forma. Ok? Muito bem. Tudo isso, até agora, que fechamos na quarta passada, é para relembrarmos, ou melhor, aprendermos. Primeira atitude, considere a situação daquela pessoa, por que ela falou isso. Enquanto você pensa sobre isso, avalia sobre isso, você segura a boca. Não responde como o mundo diz e não a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz isso. Não responda à altura. Que altura? Te ofenderam de maneira baixa. Você vai responder de maneira baixa. Esse negócio de responderei à altura. Isso é mentira. Mesmo que seja os diplomados do STF respondendo aquelas coisas todas, querido, por mais que as palavras sejam bonitas, é simplesmente reação do ego. É triste, não é? Mas o crente é diferente. O mundo perdido ainda precisa ver essa diferença. Se não tiver essa diferença, não dá. Então, amados, é melhor nós reconhecermos quando não fizemos isso, não consideramos por que aquela pessoa nos insultou e peçamos perdão ao Senhor por termos reagido errado. Estamos aprendendo, ok. E agora? Nós vamos adentrar a segunda, são 4 atitudes. A segunda atitude que nós temos que aprender aqui.
considere o Salvador. O Salvador é o Senhor Jesus. Considere a Ele. Primeiro, considere a situação da pessoa que falou o insulto contra você. E, em segundo lugar, considere o Salvador. O que isso quer dizer? Deixa eu lhe mostrar uma verdade. Injúria traz tristeza. Isso é invariável também. Sermos crentes não significa que você vai sentir de maneira não humana as coisas ruins dessa vida. Cristo nunca prometeu nenhuma falta de luta ou dor. Na verdade, como um pastor uma vez mencionou, Cristo prometeu duas coisas: uma cruz para carregar e vida eterna, ao longo dessa vida terrena. Mas a vida eterna está lá. Mas há uma cruz a carregar. Existe a morte do nosso eu. Nós estamos ainda, enquanto vivemos a vida terrena, mesmo sendo do Senhor Jesus, ainda presos nesse corpo terreno, numa mente limitada, com um íntimo ainda sendo moldado por Deus. Graças a Deus, o Senhor nos conscientiza disso. Quando Ele nos converte, nós recebemos essa transformação, essa conscientização desse processo que vai até o dia da nossa morte, ou se Jesus voltar antes, o que acontecer primeiro. Então, eu preciso compreender que injúria vai trazer tristeza. Você não tem que ficar decepcionado porque você ficou magoado porque alguém falou uma coisa dura para você. Não, você tem que reagir assim, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o problema é o que você vai fazer com isso. Então, as palavras de outra pessoa podem cortar profundamente, deixando uma ferida enorme. Isso é tão verdade que em Provérbios 12, verso 18, olha só, e é muito maravilhoso a gente poder estudar Provérbios. Amados, em questão de relacionamento, uma parte boa de Provérbios nos ajuda por demais. Vale a pena estudar, decorar, não só a essência de Provérbios, que na verdade é um pai, homem, ensinando um filho homem, para que ele cresça obediente ao pai, à mãe e a Deus, e assim conduza a sua casa. Essa é a essência do porquê que Salomão escreveu Provérbios. Mas nesses ensinos está exatamente a questão relacional. Então é maravilhoso o livro de Provérbios nesse sentido. Provérbios 12, 18. Olha só. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Presta atenção nesse texto, olha só. Olha as palavras, mesmo na nossa tradução RA. Aliás, ficou uma boa tradução. Ao contraste de novo, então, é um provérbio chamado antitético. Mostra uma coisa negativa em contraste com uma positiva. Ou o contrário, não importa. Mas é os dois lados. Para você entender o resultado do que é errar, em relação a desobedecer a palavra de Deus, e o que significa acertar. Qual é a atitude correta? Então vamos lá. É um fato que alguém cuja tagarelice, a palavra usada no hebraico aqui é mais do que falar demais. O significado é falar precipitadamente, falar de maneira impensada. Então, quem faz isso é comparado a pontas de faca. Na verdade, um golpe muito forte. A ideia até da língua, a língua parece uma espada, não é? E essa frase, até na nossa cultura brasileira, a gente já usou. As suas palavras foram como uma punhalada no meu coração. Ou o que você disse me destruiu, me feriu. E essa ideia de ferir é uma ilustração de algo pontiagudo, como uma faca, uma espada, uma tesoura, alguma coisa que machuca, que traspassa, é o entendimento no hebraico. Então, palavras ou falas precipitadas e impensadas são comparadas a pontas de espada. Portanto, vai ferir, vai sangrar, vai causar dor, terá consequência.
Mas e a língua dos sábios? A gente descobre que temos a sabedoria correta por aquilo que a gente fala. A língua dos sábios é medicina. A palavra no hebraico é um remédio. A palavra dos sábios é semelhante a um remédio. Remédio para trazer cura. Na verdade, para você entender por que Salomão falou isso no Provérbios verso 18, no verso 18 de Provérbios 12, você poderia dar uma olhada antes. Provérbios verso 6, por exemplo, 12:6, né? Capítulo 12 ainda, o verso 6, olha só. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Então, de novo, palavras que destroem, ferem. Mas e a boca dos retos? Livra homens. Aqui, e nós vamos ver, só vou ler mais um versículo de Provérbios 12. Aqui, a ideia do texto, nessa sequência, vale a pena ler o capítulo 12 todo. É primeiro falar das questões negativas e depois das positivas. Isso é proposital, porque está falando de relacionamentos que foram quebrados por palavras erradas, insultos. E como é que a gente trata? As palavras que curam, a palavra correta, a fala da maneira pensada. Só rapidinho, como um outro exemplo, dê uma olhada no verso 20 de Provérbios 12. Quer dizer, existe mesmo fraude, mentira, engano, no coração dos que maquinam o mal, ou dos que maquinam mal. Mas alegria tem os que aconselham paz. Percebeu? Isso tudo tem a ver com as palavras. Eu queria muito poder estudar só Provérbios 12 hoje, mas não será possível. Só para encerrar, e espero que isso desperte o desejo de vocês, fazer essa devocional, quem sabe hoje à noite, ou no restante dessa semana, estude Provérbios 12, é muito maravilhoso. Verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. De novo, o texto está exaltando essa boa palavra, a forma correta de se falar, conteúdo que trata como remédio. Por isso, que as palavras de outra pessoa, palavras da forma má que a gente já viu, podem cortar profundamente, deixando uma ferida enorme. Sentimentos de traição levam a ressentimento, amargura e tristeza. Então, essa sequência aqui, injúria traz tristeza, é verdade. Você vai se sentir triste, mas você já está vendo o que é que trata. É um outro tipo de palavra. Então, quando nós estamos vendo o segundo ponto, considerar o Salvador, em primeiro lugar, e de novo eu estou usando essa sequência, nós precisamos considerar a verdade. Palavras mal pensadas, palavras más, injúrias, insultos, vão ofender a gente. Vamos ficar chateados e entristecidos. Não pense que isso não vai acontecer com você. Vai. Ok. E agora? Sua reação. Em segundo lugar, considere o Salvador. Jesus convida você a trazer o peso da sua injúria a Ele. Vamos nesse texto famoso de Mateus 11, porque aqui é aquela história, né, irmãos? Quando nós conhecemos muito um texto sagrado, a gente acha que conhece tudo sobre o texto, ele se torna tão comum na nossa mente, no nosso coração, porque decoramos, porque gostamos do texto, e aí achamos que já sabemos tudo sobre ele, e aí cometemos o erro de diminuir o poder da palavra de Deus nas nossas simples explicações e entendimentos. É muito mais isso. Agora que você viu aí o texto, você já sabe qual que é, né? Mateus 11, 28 e 29. Vamos lá? Vamos ler juntos, nós que estamos aqui? Graças a Deus o número de irmãos aumentou, eu fico feliz por isso. Vamos ler juntos? Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Conhecemos esse texto. Algumas coisas para nos auxiliar. Primeiro, de todos os evangelistas, sejam eles os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, ou os 4, pegando João, só Mateus cita isso. É a primeira coisa, isso se torna importante. Só Mateus registrou, isso é muito importante. Segunda coisa, se sentir cansado e sobrecarregado, esse jugo que o Senhor Jesus quer trocar conosco, em primeiro lugar envolve pecado. Envolve a carga da culpa, em primeiro lugar. E ele quer tratar isso com o seu jugo suave. Aprender dele, aprender as palavras dele, mudam o coração, porque ele é humilde de coração e ele é manso, e ele vai dar descanso para a nossa alma. Isso significa que descanso aqui é vida eterna, mas também nós podemos compreender que é uma vida terrena transformada por aquilo que eu decido fazer, isto é, ouvir a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Quando ele convida a gente a jogar o fardo da injúria, que nos causa tristeza, pode nos fazer pecar também, nos causa culpa, cansado. Você talvez, por falta de paciência com aquilo que te injuriou, você vai reagir de maneira errada. Não, vem para mim. Deixa eu sustentar você. Deixa eu pegar esse fardo e vou dar para você um jugo suave, leve. Veja que o verso 29 diz, aprendei de mim. Então, não ouça seu coração, não ouça o que o mundo costuma falar para você, nem ouça essa injustiça ou injúria que estão te falando. Aprenda de mim, ok? Concentre em mim. É isso que Jesus está dizendo. Então, eu considero o coração de Cristo, porque é a única maneira pela qual você responderá corretamente quando alguém procurar culpá-lo por seu sofrimento, desacreditar ou caluniar a sua reputação. Não importa qual seja a questão, mas você só vai aprender a responder, nós só vamos aprender a responder corretamente, se nós ouvirmos Cristo, em primeiro lugar. Aliás, é por isso que somos chamados cristãos. Seguimos Cristo. Nós não seguimos o que o mundo diz. Não seguimos o que o nosso coração egoísta quer. É isso que caracteriza ser cristão. Se eu quero seguir meu coração ou fazer o que a sociedade diz que está correto, eu deixei de ser cristão. Lamentavelmente é simples assim. Mas olha como é maravilhoso, abençoador, saber que Ele nos alcançou, apesar de sermos pecadores, que o amor dEle veio sobre nós, o perdão de pecados nos envolveu, Ele nos deu uma nova vida, e não apenas uma vida aqui terrena, maravilhosa, e ela pode ser, mas uma vida perfeita, eterna com Ele para sempre, e sempre, e sempre. E isso o glorifica. E Ele quer que a nossa vida, na questão dos relacionamentos interpessoais, o glorifique também. Por isso, olhando, já que a gente tem em segundo lugar, considerar, o Salvador, lançar sobre ele essa injúria, aprender dele como responder corretamente, a gente lembra desse texto de Hebreus 12, verso 3. Hebreus 12, verso 3. Preste atenção que o autor aos Hebreus, ele segue a mesma linha de Pedro, e o que os evangelhos nos ensinam. Hebreus 12, verso 3, eu falei 13, né? Errei aqui, verso 3. Hebreus 12, 3 diz assim, é uma ordem aqui, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu tenho que considerar, lembrar, colocar como uma aplicação para a minha vida, o que Cristo fez. Ele suportou a oposição de pecadores contra Ele mesmo.
Não apenas antes, no seu ministério terreno, mas enquanto ele foi injustamente condenado e durante a terrível morte de cruz, até a sua morte mesmo, veja o que Cristo fez. O objetivo de Cristo sempre foi obedecer ao Pai, para gerar a verdadeira, cumprir o propósito eterno de gerar a verdadeira salvação em pecadores como nós. Ele objetivou uma coisa só. Lembra do Getsemane? Jesus orando, Senhor, passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O objetivo de Jesus sempre foi cumprir a vontade do Pai. Repito, ele é chamado por Paulo de segundo Adão, porque o primeiro Adão desobedeceu à vontade de Deus. O segundo e perfeito Adão, nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus que se encarnou, ele obedeceu plenamente à vontade de Deus. E a obediência dele passa para aqueles que antes iam ser condenados. E por causa da obra dele se tornam salvos, adotados através de Cristo, tornados servos, filhos de Deus. Muito bem. Considere o que Cristo fez, a forma que ele fez. Por que eu devo considerar atentamente isso? Para eu não ficar tão cansado dessas injúrias terrenas, tão fatigado a ponto de eu desmaiar na minha alma, isto é, eu não ter forças para acreditar que vou suportar passar por isso. Jesus sofreu injúrias muito além do que conhecemos e muito maiores do que palavras insultuosas contra nós podemos sofrer. Agora, o que ele nos chama, o que realmente é essa essência de Hebreus 12, 3? O Senhor Jesus, então, o texto, o ensino bíblico, nos chama para manter os olhos fixos em Cristo. Cristo sofreu, querido, você vai sofrer. Mas é uma injustiça o que estão fazendo comigo. Fica na paz. Ao teu Cristo foi feito a maior de todas as injustiças. Porque, na verdade, você e eu merecemos castigo, merecemos receber um coice de vez em quando. A gente merece, porque nós também somos pecadores. O nosso Cristo não. Então, as ofensas contra o Santo Filho de Deus são infinitamente e eternamente piores. Alguém xingar você, é aquela história, você não presta, você é um cachorro. É verdade, irmão. É verdade, eu não presto. E Jesus veio salvar quem não prestava. Jesus não veio salvar santos. Lembra das palavras do próprio Cristo? Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Vim, portanto, levar o arrependimento a pecadores, para que eles sejam salvos. Os que se acham, entre aspas, perfeitos, santos, que não precisam de Deus, e deixa eu te falar, essas pessoas são todas aquelas que não creem em Cristo como único Senhor e Salvador, ok? Não adianta elas falarem, eu sei que errar é humano, é isso mesmo, a vida é assim. Mas quando elas não se rendem a Cristo, ao Evangelho Salvador, elas estão dizendo que são melhores do que os pecadores que creram em Cristo. Porque elas estão dizendo, eu não preciso de Cristo. Qualquer pessoa que siga qualquer religiosidade, que não se rende à verdade que é um pecador e que só Cristo pode tratar, ou as pessoas que não creem em Deus, ateus, etc., eles estão dizendo, sou melhor que os outros, não preciso de um Salvador. Aliás, essa é uma dica muito boa para nós lembrarmos a eles quando os evangelizamos. E quando eles nos acusam, vocês acham que vocês são santarrões? Não, não, não. Exatamente porque eu não era. E ele veio me salvar. Exatamente porque eu estava sendo condenado. Por quê? Pelo meu pecado. Agora olha a graça de Deus, estou levando a verdade a você. Ele quer salvar você desse engano. Muito bem. Fomos insultados. Lembra das grandes injúrias que o Santo Cristo padeceu. Mantenha os olhos nele. Ok? Entenda que isso que estão fazendo com você não é nada demais. Não, não é. Mas eu fiquei triste. Sim. Mas isso não destrói. Mantenha os olhos em Cristo. E Ele chama você
para que você possa ser protegido contra os efeitos desgastantes, fatigantes, que de outra forma seriam experimentados como resultado das ações de outra pessoa. Em outras palavras, saiba, você sofrerá as durezas de palavras iníquas, insultos contra você. Saiba disso, conscientize disso e olhe para o Senhor Jesus. Então não se assuste. Vou ficar triste, vou ficar magoado, vou ficar arrasado, mas isso não é o fim. Tudo acabou? Não. Vou reagir? Não. Se você reagir da sua forma, você vai estragar tudo, porque você não está confiando em Cristo. Você está continuando a confiar em você. Eu continuarei a confiar em mim, querendo responder da minha forma. Muito bem. Dentro disso, o que a gente tem até agora? Primeiro, considere a situação do outro, antes de responder. Só nisso já envolveu lembrar da palavra, pensar palavras que edificam, se não tem o que falar, então é melhor dar um tempo. Em segundo lugar, considere o Salvador, o que Cristo fez, aprenda com Ele. É isso que eu preciso trazer à tona na minha mente. Pode ser que nesse primeiro, nesse segundo, não aconteça resposta nenhuma. Aliás, não é para acontecer mesmo. Até agora, a gente só vai ver a resposta no quarto ponto, tá? Terceiro ponto, talvez dê para a gente hoje olhar, o terceiro ponto é esse. Considere os propósitos de Deus. Na minha sequência que está no slide, eu não pus esse texto, eu fiquei pensando exatamente só agora à tarde, agora antes de vir para cá. Nós podemos esquecer isso. Considerar os propósitos de Deus em relação a essa coisa ruim de você ter sido magoado, insultado. Até nisso, você precisa lembrar que o Senhor tem propósitos. Posso te mostrar dois textos, um do Antigo e um do Novo? Ok? Posso? Talvez seja possível isso ser suficiente para convencer a gente que Deus faz tudo com propósitos. Ok, Provérbios 16, para não fugir dessa sequência maravilhosa de Provérbios, Provérbios capítulo 16, você vai encontrar um texto maravilhoso e famoso, que é o verso 4. E pela primeira vez que eu lembro Provérbios 16, 4, eu não quero que você veja a segunda parte, apenas a primeira parte é suficiente. Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Eu podia ler Eclesiastes 3, né? Tudo tem tempo certo e determinado. Só que Salomão em Eclesiastes não fala que é Deus, ele só vai falar de Deus no final. Aqui em Provérbios ele já deixa isso claro num único verso. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Os insultos que você recebe injustamente também? Sim. Ah, eu ainda tenho dúvida. Tudo bem. Novo Testamento. Eu vou chover no molhado, tá? Eu vou lembrar o que a gente sabe de cor. Romanos 8, 28. Você pode até classificar Romanos 8, 28 como texto coringa. Serve para muitas coisas. Serve mesmo. Só que falar de coringa lembra jogo de cartas e eu já fui salvo desse mundo, eu não faço mais isso, então esquece a ilustração. Romanos 8, 28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa que Deus usa todas as coisas dentro do propósito dele para a nossa transformação, nosso bem. E o bem de Deus para nós é sermos aqueles que obedecem a Ele, moldados conforme a imagem de Cristo. Não precisa ler, mas lembrando que Romanos 8, 29 diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus. Pronto. Bem objetivamente, Provérbios 16, 4 e Romanos 8, 28 diz que o Senhor, tudo, em tudo, na sua e na minha vida, faz com propósitos.
volta para cá. Terceira ação minha, quando os outros me insultam, não esqueça de considerar os propósitos de Deus nessa situação. E a partir de agora, se você estava gostando de se sentir a vítima, pastor, me insultaram. Todo mundo aqui está se abraçando, né? Somos daqueles insultados. Bom, agora, a partir de agora, desse terceiro ponto, a arma vai virar contra nós. A espada vai cortar a gente e não esse opressor. Por quê? Vamos lá. Embora aquela pessoa, né, aquele que comete a injúria, peca por suas palavras, e só para você ter certeza disso, eu vou usar aqui a projeção para ganhar tempo. Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Palavras que magoam, que não dizem a verdade, também são consideradas falso testemunho, ok? São injúrias, são calúnias, são insultos. E junto com isso, Efésios 4, 29. 4, 29? Eu espero. É só para ganhar tempo. Olha lá. Não saia da vossa boca, meu irmão, minha irmã, nenhuma palavra torpe. Torpe ali no grego é podre. Palavra que não serve para nada. E sim, unicamente, tem que sair da nossa boca o que for boa para edificação. Ok, você está se sentindo culpado porque algumas vezes você abriu a boca e falou bobagem? Eu também. Se arrependa e o Senhor nos trata e a gente pode voltar a obedecer. Muito bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade daquela situação. E assim transmita a graça ou graça aos que ouvem. Bom, volta lá para o nosso slide. É verdade que embora aquele que comete a injúria peca por suas palavras, e a gente viu isso agora, Deus permanece soberano sobre os propósitos do seu sofrimento, do meu sofrimento, fruto dessa injúria. Você e eu não podemos desconsiderar isso. Deus tem um propósito nisso? Tem. E você precisa agora abrir os ouvidos. Agora é com você. Não é o coitado, o infeliz, que pode estar numa situação difícil, que você está considerando o Salvador por causa dele, só ele é que é o ruim nessa situação. Deus tem um propósito de fazer você olhar para dentro de si, nós olharmos para nós mesmos. Isso é evidente, pelo menos de duas maneiras. Primeira maneira, pode haver preocupações legítimas nas críticas que você recebeu. Então pode ser que aquela injúria, aquela palavra dura que você não gostou, agora aqui eu estou ampliando. Eu não estou falando que as palavras foram só ruins. Foram palavras que você não gostou. E aí, irmão, irmã, o seu interlocutor pode até ter sido muito educado com palavras aveludadas, mas ele enfiou a faca. Ou te deu um tapa, como a gente costuma... no passado se falava isso, hoje eu não ouço mais. Tapa com luva de pelica. Sabe o que é luva de pelica? Tem gente que não sabe. Mas é uma luva fofinha, não dói. E lembrando de luva batendo na cara de alguém, os antigos cavalheiros, século 17 e 18, quando queriam chamar para algum duelo de espada ou coisa do gênero, eles pegavam as suas luvas e batiam assim, gentilmente, no rosto do outro, para dizer que você está sendo desafiado. Você ofendeu minha honra, nós vamos limpar isso e provavelmente você vai morrer nesse duelo. Bom, enfim, eu acho que eu extrapolei, não era século 16 e 17 acontecia isso, 18 eu creio que não mais. A questão é que, mesmo que as palavras você não gostou de ouvi-las, pela forma, pelo conteúdo, você precisa considerar que dentro do propósito de Deus pode ter alguma coisa legítima. Não importa quão duramente essas palavras foram feitas, como elas foram ditas.
Você não pode simplesmente ficar naquela, não mereço isso. Temos, dentro do propósito de Deus, de abrir o coração para compreender que pode ser que tenha alguma verdade naquilo. Pode ser que quando disseram para você que você é alguém que não ouve direito, é possível que você não está ouvindo, só quer ouvir o que você gosta. É provável que algum insulto falando do seu comportamento esteja Deus usando isso para declarar a você que certas atitudes do seu comportamento não coadunam, não tem nada a ver com a vontade dele. E ele está usando aquilo como um instrumento. Muito bem. Então, eu tenho que levar em conta que alguma coisa que eu não estou gostando de ouvir pode ser verdade. Vamos lá. Não devemos presumir que não temos nada a aprender ou mudar sobre nosso cuidado em resposta às acusações dos outros. Achar que está tudo perfeito com você? Ei. Crentes não podem mais cair nesse engano. O ímpio, sim, acha que ele está acima de qualquer suspeita, qualquer ímpio. O crente não mais. O crente sabe da pecaminosidade do seu coração, da necessidade da ação de Cristo, de como ele pode estar vendo a vida de uma maneira equivocada, e ele volta sempre à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Ele se arrepende, lembra? A velha lei para nós maravilhosa, o problema não é um crente pecar, o problema é quando o crente não se arrepende. Vamos aprender isso definitivamente. Então eu não posso, como crente, achar que não tem nada para aprender, não tem nada para mudar, essa pessoa está sendo malévola contra mim, e posso estar passando de que eu me considero além do que convém. E o Novo Testamento ensina que a gente não pode ter esse pensamento. Então eu preciso engolir um pouco, se ainda tem um resto de orgulho, engolir, vamos meditar nisso que estão me falando. Né? Isso faz parte de você ainda não estar respondendo, ok? Muito bem. É possível que o pecado tenha ocorrido, como aqueles insultos estão revelando. Eu não posso desconsiderar, mesmo que por omissão. Você sabe que tem o pecado de comissão e omissão. Comissão, você agiu, claramente você pecou. Omissão, você não fez nada. Você devia fazer coisas e não fez. Aliás, eu creio que esse segundo pecado é muito comum entre os crentes, entre nós. É o achar que nós não somos cúmplices do pecado do outro. Olhe no âmbito que nós temos aprendido esse estudo desde quarta passada. Nós vimos que a igreja é o local onde a gente se trata. Se eu não quero ser um instrumento para isso, eu estou sendo cúmplice do pecado do outro. Isso é triste. Não basta você falar, o senhor é pastor, o senhor tem que ir lá. Sim, devo, não posso ser negligente. Primeiro, porque sou crente, segundo, porque sou pastor. Mas nenhum crente pode fugir disso. Então eu posso pecar por omissão e, mesmo não fazendo nada, ser cúmplice do não tratamento, do pecado do outro. Sim. E isso é triste, porque fica muito mais claro perceber quanto que a gente erra assim, irmãos. Quanto que nós erramos assim. Muito bem, vamos lá. Os irmãos estão compreendendo? Que agora está difícil, né? Agora não é só o outro que é ruim. Agora eu e você somos os ruins. Dentro disso, para você ver como é verdade, Davi, num dos salmos maravilhosos que falam do poder de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, olha como é que ele encerra. Na verdade, o Salmo 19 é um salmo que exalta a perfeição da palavra de Deus. Eu não posso fazer um estudo do Salmo 19 hoje aqui com os irmãos, mas vale a pena, outra dica maravilhosa para você fazer uma devocional é estudar o Salmo 19, hein? Todo mundo gosta de ler Salmo, né? Isso é bem maravilhoso. Deixa eu só pegar o contexto rápido, a partir do verso 7. Veja que a partir do verso 7 fica mais claro porque que Deus inspirou e iluminou Davi a escrever o Salmo 19. O que ele está exaltando? A partir do verso 7.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são perfeitos, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta, encoraja, trata o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Para aí. Do que ele está falando de 7 a 11? As maravilhas incríveis da palavra de Deus. Semelhante aos... não sei se Davi se envolveu no Salmo 119, ou foram vários salmistas, não importa, mas referente ou semelhante ao Salmo 119, onde a palavra de Deus recebe muitos sinônimos, aqui Davi faz a mesma coisa. Lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos são sinônimos de palavra de Deus, ou para nós, de Bíblia. Ok, ele está dizendo como é perfeita a palavra do Senhor. E ele diz, no verso 11 que paramos, a tua palavra é tão maravilhosa e perfeita que me encoraja, me corrige. É a palavra admoesta que significa isso. Guardar a tua palavra resulta em grande recompensa. Num prêmio, num tesouro. Ok. E agora? O que eu faço com essa palavra? Agora a gente chega no 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A palavra oculta aqui, a gente não pode criar uma doutrina de que eu posso errar e não perceber que errei. Não. Davi não está dizendo isso. Lembra que a palavra de Deus ilumina os olhos? Ele acabou de falar isso, versos anteriores. Então é a palavra de Deus que vai mostrar para você se as suas atitudes são pecaminosas ou são obedientes. Sem palavra de Deus, a gente não consegue discernir isso. É por isso que é tão horrível não crescer como cristão no conhecimento da verdade, no estudo da palavra. Não estudar a palavra de Deus é um dos maiores pecados, porque impede crescimento de fé, transformação de vida, autoavaliação, autoexame e, portanto, não vai produzir arrependimento, confissão de pecados e, portanto, mudança de atitude. Deus atua assim. Ok. Então, ele faz uma pergunta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? É maravilhoso quando a gente entende que um verdadeiro cristão é aquele que é o primeiro a ver o seu pecado. Mas é verdade que nós podemos não querer olhar nossos erros. E Deus precisará, no seu propósito eterno, separar pessoas para apontar o dedo para você. Para dizer, essa sua atitude está errada. É claro que nós não vamos gostar. Por isso que essa terceira atitude, considerar os propósitos de Deus, é importantíssimo por demais no que significa quando as pessoas nos insultam. Olha o verso 13 da continuidade aí do Salmo 19. Também da soberba, orgulho, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Por que ele está falando isso? Não reconhecer as próprias falhas é algo que um orgulhoso faz. Um humilde, alguém que já foi humilhado por Cristo, realmente, Senhor Jesus, eu sou um pecador, ele reconhece. São os humildes, os bem-aventurados que herdarão o reino. Os humilhados, os que sabem que não são nada, os que carecem do Cristo bendito, Senhor e Salvador.
Os exaltados não precisam de nada. Entre aspas, acham que não precisam. Então, Davi aqui é como se fosse uma outra forma de confessar pecados. A tua palavra é maravilhosa. Ela vai colocar luz sobre o engano da minha vida em alguma coisa que eu esteja cometendo pecado. Com isso que acabamos de falar diante dos seus olhos, quando as pessoas ofendem a nós, ofendem você, por favor, ouça isso. Sempre é para você se corrigir? Provavelmente não, mas não desconsidere. Aliás, isso ensina uma outra coisa para nós. Se você precisa exortar alguém, corrigir alguém, faça isso com palavras edificantes. Efésios 4, 29. Não causando injúrias ou insultos ao outro, como a gente leu em Êxodo 20, não é? Verso 16. Isso vai ajudar a pessoa que você está querendo ser instrumento de correção, de ajuda, de verdadeiro amor cristão, a ela repensar que de fato, puxa vida, é isso mesmo, estou errando em relação à obediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Entende? Muito bem. Para a gente caminhar para o fim, Deus realmente é o único que pode discernir o coração. E você precisa levar em conta isso quando você é injuriado. Provérbios 16 aí, verso 2, que diz? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. É claro, difícil eu me condenar logo de cara. Mas o Senhor pesa o espírito. Pesar ali é avaliar. É realmente olhar dentro. Eu não coloquei aqui, mas se você ir para Hebreus 4:12, rapidinho, repare como é que Deus faz discernir nossos pensamentos, ou íntimo nosso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pronto. É por isso que eu preciso de Bíblia, é por isso que Davi estava exaltando a palavra de Deus no Salmo 19. Deus é quem vai discernir o coração. Então você precisa levar em conta que aquilo que, por mais triste e insultante que possa ser para você, pode ter um fundo de verdade. Avalie, olhe para dentro de si e, portanto, busque a humildade em resposta à injúria. Em resposta à injúria de outra pessoa, para que possa ouvir a verdade que Deus deseja que você receba. Então sim, pode ser que tenha uma parte de verdade aquilo. Talvez o exagero da pessoa, ou a forma não muito amorosa que ela disse, mas você precisa considerar, porque você e eu somos de carne e osso, você e eu podemos pecar, então essa injúria pode ter uma parte verdadeira. E Deus faz isso também para nos humilhar mais. Lembra da ordem do Senhor, do Antigo e do Novo Testamento? Quem se exalta, será humilhado. E quem se humilha, é que será exaltado. Quem foi aquele que se humilhou mais do que tudo? O Senhor Jesus, o Rei eterno, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente a servo, a ser um servo, obediente até morte, morte de cruz. Lembra disso quando Paulo fala? Então, como é que nós vamos nos sentir assim? Não, eu o quê? Éramos condenados ao inferno. Tenta apenas lembrar os seus pensamentos ruins desse feriado, alguma ira, alguma bobagem passou na sua cabeça, e que eu espero que você tenha se arrependido. Nós somos assim. É maravilhoso saber que esse Cristo bendito que sonda o nosso coração, que a palavra mostra como holoforte os recantos mais escuros da nossa alma, Ele continue a nos tratar como filhos e querer nos levar para a glória eterna e crer pelo poder dEle que Ele vai nos moldar. Isso é que é incrível. É isso que deveria motivar você a acordar cada manhã sabendo: o maravilhoso, o poderoso Cristo está do meu lado, me dando vida para eu testemunhar para Ele, não para eu estragar tudo, querendo fazer o que eu quero. Eu posso largar minha vontade.
o meu e o seu, melhores sonhos para nós, o meu e o seu, melhores projetos que temos para nós, ainda são podres e cheios de pecado quando comparados ao projeto maravilhoso que Ele tem para nós, para essa vida terrena e para a eternidade. Não se engane. E isso, para a gente terminar, leva ao segundo ponto. Se você já se perdeu, deixa eu só voltar aqui. A gente está vendo isso. Considere os propósitos de Deus. Terceira ação. E isso envolve de duas maneiras. A questão de você estar sendo tratado com aquilo, já falamos, e agora de uma outra forma. Deus frequentemente direciona nossas provações, e esse insulto é uma provação, para lugares de mudança necessários em nossas vidas. Olha como é que Tiago, no capítulo 1, de 2 a 4, como é que ele define isso? Vamos lá? O tempo está correndo, né? A gente precisa terminar. Olha só. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Antes de você achar, esse negócio é louco. Pastor, é difícil, como é que eu vou ficar alegre na provação de um insulto, de uma crítica? Mexe comigo. Lembre-se que Deus tem um propósito em tudo, Ele não perde em nada. A mão dele, não o dedinho dele, a mão operadora, condutora de Deus está em tudo. Não esqueça isso. Sempre que eu esqueço isso, eu fico magoado. Aquela pessoa não me ama, minha esposa não me elogiou, meu filho me desobedeceu, o irmão da igreja me desconsiderou. Para, infeliz disso, isso é criancice, é infantilidade espiritual, cresce. Como é que é alguém adulto? Um crente adulto na fé. Deus tem um propósito real em todas as coisas. Ele está agindo. Eu tenho que prestar atenção. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Verso 4. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus está direcionando essa triste luta para lugares na sua vida que precisam de mudança. É isso que você tem que encarar. Parte do motivo pelo qual o insulto pode nos entristecer da maneira que o faz é devido aos nossos próprios desejos de, presta atenção aqui, sermos aceitos, aprovados ou afirmados pelos outros, né? Paparicados. Na verdade, nós temos medo da opinião do outro. E a gente quer que o outro nos considere demais. E aí, esse insulto que nos entristece porque a gente quer que o outro fale coisa boa da gente. Olha Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem, temer a opinião dele. Não temer que ele bata em você ou coisa do gênero, que você sofra fisicamente. É temer tudo que uma outra pessoa pode falar e dizer. O que teme ao homem está armando ciladas para si mesmo. Mas o que confia no Senhor, não no homem, não confia nem em si nem no outro, mas confia no Senhor, esse está o quê, irmãos? Só esse está seguro. Então volta lá. Não adianta você ficar preocupado com, ele falar, essa pessoa falou isso, que absurdo, meu Deus, ela pensa isso de mim. Ei. Você vai se entristecer porque você está com medo da opinião do outro. Tá bom, vamos ser positivo? Ser aceito, ser aprovado, afirmado pelos outros, até parece uma coisa boa. Embora esses desejos possam não ser errados em si mesmos, eles podem rapidamente, esse é o problema, nos levar a avaliar prematuramente as respostas negativas de outra pessoa, quando Deus, na verdade, pretende nos ajudar a ver algo sobre nosso próprio coração. A gente só fica preocupado em ser paparicado e elogiado. E a gente não quer repensar se aquilo é verdade na nossa vida. Gente, que aprendizado mais do que necessário para nós. Para terminar, estou vivo. Se vocês ainda estão vivos, veja essa bênção. O Senhor ainda está me moldando. E, dentro do nosso ensino,
aquele insulto, aquela situação ruim de relacionamento interpessoal está sendo instrumento na mão de Deus, onde eu devo, vamos repetir? Considere a situação da pessoa que te insulta. Considere o Salvador, para você saber se preparar e não reagir precipitadamente. E, em terceiro lugar, considere os propósitos de Deus nisso, dessa forma. Ok? Continuaremos na próxima semana. Se Deus quiser. Tá bom? Amados, Deus está falando muito comigo, me quebrando bastante. É claro que eu não quero ser quebrado sozinho, eu espero que vocês também estejam sendo remodelados em repensar isso. E é bem forte para mim isso, de verdade, e o Senhor tem tido misericórdia em ensinar isso a nós. Eu espero que você se sinta assim, os irmãos que nos acompanham na internet também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Obrigado por mais 10 minutos, além do tempo, os irmãos terem paciência de nos acompanharem aqui, que a palavra do Senhor, o próprio Deus dessa palavra, compense vocês nessa atenção preciosa, moldando nossa vida. Oremos. Muito obrigado a Deus, pela manifestação da tua misericórdia na revelação dessa tua palavra. Ah, de fato, quantas coisas eu e provavelmente meus irmãos, nós precisamos repensar. E se essa é a clareza da tua vontade, no poder do teu Santo Espírito, faz-nos obedecer. Eu confesso, e provavelmente meus irmãos junto comigo, confessamos que muitas vezes nós não temos pensado assim. Não temos considerado a situação do outro, não temos considerado o nosso Senhor e Salvador Jesus, teu Filho bendito, em situações como essa, e temos também esquecido algumas vezes de considerar que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Por favor, nos anime então, remodela-nos nessa confissão e arrependimento, para a gente poder acertar, porque o teu Espírito tem poder para fazer isso em nós. É isso que oramos, é isso que agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, todos. Um excelente restante de semana. Obrigado, queridos, viu? Obrigado mesmo.